Meus queridos e amados irmãos, eu vos cumprimento com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É uma alegria muito grande para mim poder estar mais uma vez aqui convosco. Como disse o pastor, já há alguns anos atrás que estivemos aqui, mas quis o Senhor, na sua infinita misericórdia, nos conceder o privilégio e a oportunidade de retornar a este lugar santo, a este lugar de bênçãos. E eu agradeço a Deus, desde já, pela vida do pastor desta igreja, o pastor Laelson, que nos fez o convite, e com muita alegria nós aqui temos chegado em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quantos podem sentir a presença de Jesus aqui esta noite? Glória a Deus. Amém. Eu vos convido para lermos 3 versículos na palavra de Deus. Epístola aos Hebreus, capítulo 11, os versículos 29, 30 e 31. Aos Hebreus, capítulo 11, os versículos 29, 30 e 31. Glória a Deus. Vou esperar que você encontre. Aos Hebreus, capítulo 11, do versículo 29 ao 31. Se você encontrou, diga: eu encontrei. Então vamos ler. Nos diz assim: pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Quantos podem dizer amém? Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Meus queridos, nós estamos diante de um texto que faz parte de um dos mais conhecidos capítulos da Bíblia Sagrada, porque existem na Bíblia Sagrada alguns capítulos que podem ser facilmente identificados. Por exemplo, Gênesis capítulo 1 é o capítulo da criação. Êxodo capítulo 12 é o capítulo da Páscoa. Êxodo capítulo 20 é o capítulo dos 10 mandamentos. Salmo 1, e aí alguém já diria, é o capítulo dos 2 caminhos. Salmo 23, e quase formando um coro, todos diriam, é o Salmo do pastor. Salmo 136, é o Salmo da benignidade do Senhor. Salmo 117, capítulo mais curto. Salmo 119, o capítulo mais longo. Provérbios capítulo 9, o capítulo da sabedoria. Eclesiastes 12, o capítulo do jovem. Mateus capítulo 5, o capítulo das bem-aventuranças. Lucas 15, o capítulo dos achados e perdidos. Uma ovelha se perde e é achada. Um rapaz se perde e é achado. Uma moeda se perde e é achada. Capítulo 15 de Lucas, o capítulo dos achados e perdidos. João 14, o capítulo do lar celestial. Atos capítulo 2, o capítulo do Pentecoste. 1 Coríntios 12, o capítulo dos dons espirituais. 1 Coríntios 13, o capítulo do amor. 1 Coríntios 15, o capítulo da ressurreição. Apocalipse 20, o capítulo do milênio. Hebreus capítulo 11, o capítulo da
fé. Então nós estamos aqui em um capítulo da Bíblia que é universalmente conhecido como o capítulo da fé. E aí em Hebreus 11 eu encontro, por exemplo, Abel, que representa o sacrifício da fé. Eu encontro Enoque, que representa o andar da fé. Eu encontro Noé, que representa o trabalho da fé. Eu encontro Abraão, que representa a obediência da fé. Isaque, que representa a paciência da fé. Jacó, que representa a disciplina da fé. José representa a fé que olha para diante. Moisés representa aquele que tem a fé capaz de enxergar o invisível. Josué, aquele que tem fé para crer no que é impossível. Raabe, aquela que é salva sem méritos, somente pela fé. E os mártires, aqueles que estão seguros e garantidos, porque têm fé no Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Agora, fé, uma palavrinha tão pequenina, uma das menores da língua portuguesa, mas o nosso sucesso, a nossa vitória espiritual depende da ênfase, do lugar que esta palavrinha com duas letras ocupa na nossa vida. Quem não tem fé, olha para baixo. Quem tem fé, olha para cima. Quem não tem fé, caminha vacilante. Quem tem fé, caminha a passos firmes. Quem não tem fé, não sabe de onde veio, não sabe o que está fazendo aqui e nem sabe para onde vai. Mas quem tem fé, sabe de onde veio, sabe o que está fazendo aqui e sabe para onde vai, o destino final da sua trajetória. Quem não tem fé, cambaleia como ébrio, como as ondas do mar. Mas quem tem fé, está firme, inabalável, como a rocha de Gibraltar. Quem não tem fé desiste, quem tem fé persiste. Quem não tem fé só enxerga a derrota, quem tem fé enxerga a vitória. Quem tem fé vê o gigante Golias, quem não tem fé vê o gigante Golias. Quem tem fé vê o poderoso Senhor Deus Jeová dos exércitos, que é capaz de derrubar os gigantes. Glória a Deus. E olha meus queridos, a partir do versículo 7 deste capítulo 11 de Hebreus, a palavra que mais se repete é esta: pela fé. Repita comigo então: pela fé. De novo: pela fé. Mais uma vez: pela fé. Olha, estas duas palavrinhas vão decidir aquilo que você deseja receber de Deus esta noite. Pela fé. E nos 3 versículos que nós lemos, nós encontramos 3 experiências gloriosas vividas na história de Israel. 3 experiências que estão propositalmente reunidas juntinhas aqui nos versículos 29, 30 e 31 de Hebreus. Agora é interessante que, apesar de estarem juntos, estes 3 milagres, eles não se parecem um com o outro, mas ao mesmo tempo são 3 milagres extraordinários que o Espírito Santo coloca aqui. Primeiro milagre é a passagem do Mar Vermelho. Segundo milagre, a queda dos muros de Jericó. E o terceiro milagre, uma mulher sem nenhum mérito recebe
a salvação, apesar de ser uma meretriz. Versículo 29 diz assim: pela fé passaram o mar vermelho. Então diga comigo: fé para atravessar. Versículo 30 diz assim: pela fé caíram os muros de Jericó. Diga comigo: fé para derrubar muralhas. Versículo 31 diz assim: pela fé Raabe a meretriz não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Diga comigo: fé para se salvar. Então nós temos aqui 3 tipos de fé. Diga comigo: eu tenho aqui 3 tipos de fé. Diga: primeiro, fé para atravessar. Diga: segundo, fé para derrubar muralhas. Diga: terceiro, fé para receber a salvação. Então, primeiro, fé para passar. Talvez existam pessoas aqui esta noite que necessitam de fé para atravessar, para passar. Talvez existam outras aqui que estão precisando de fé para derrubar muralhas. E talvez existam outras aqui esta noite que estão precisando de fé para receber a salvação. Mas eu quero dizer que se você usar adequadamente esta fé, você que precisa atravessar, vai atravessar. Você que precisa ver muralha caindo, vai ver muralha caindo. E você que precisa de fé para receber a salvação, vai sair daqui esta noite liberto e transformado pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Pela fé passaram o mar vermelho. E quem não conhece essa história? O povo de Israel, aprisionado, escravizado lá no Egito, vivendo uma situação de angústia, clamam a Deus por um libertador. Deus comissiona Moisés. Moisés vai a Faraó, insiste. Deus envia pragas sobre o Egito. Finalmente, Faraó libera o povo. Podem ir. E o povo sai. Mas quando está chegando perto do Mar Vermelho, o povo não tem saída. Porque Faraó desistira da permissão. E agora reúne o exército e vai ao encalço do povo hebreu. E o povo olha para um lado, olha para o outro, e tem montanhas difíceis de serem escaladas. Olha para diante deles, está o mar. E lá atrás está vindo o Faraó com o seu exército. E o povo está encurralado. E o que é que a gente faz agora? Moisés clama: Deus, Deus. E Deus responde: Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Marchar, Deus. Não há espaço para nenhuma marcha aqui agora. Marchar para onde? Para os lados. Como marchar sobre montanhas? Deus, marchar para trás. Está vindo o inimigo diante. Está o mar vermelho. Marchar para onde, Deus? E Deus diz: para diante. Para o mar, para o mar. Para dentro do mar, para dentro do mar. Moisés, diga ao povo que dê uma olhadinha para trás, pela última vez, olhe para trás. E todo o povo olha. Diga, Moisés, a este povo: os egípcios que agora vedes, nunca mais tornareis a ver. E agora o povo começa marchando
para diante do mar. E Deus envia um vento oriental que sopra sobre as águas do Mar Vermelho, e as águas vão se dividindo. E vai se dividindo, se dividindo, se dividindo. E daqui a pouco abre-se um caminho diante do povo hebreu. E o povo começa a passar a pé enxuto. A grande pergunta para você que está necessitando urgente de atravessar é esta: será que Deus abrirá o mar esta noite para você? Mas eu quero dizer que Deus vai abrir. Se você pergunta para Deus hoje: Deus, será que tu vais abrir o mar para eu passar? Deus diz assim: meu filho, eu te faço uma outra pergunta. O que é mais fácil, criar o mar ou abrir o mar? Será que eu que criei o mar e disse as suas ondas até aqui e não mais adiante, e coloquei ferrolhos diante delas, não tenho poder para abrir o mar? Então descanse e se alegre e confie esta noite, porque Deus vai abrir o mar para você passar. E esta noite eu não estou contente com os egípcios que morreram. Eu estou contente com os israelitas que atravessaram para o outro lado a pé enxuto. Talvez você chegou aqui esta noite com um fiozinho de esperança. E você olhou para o problema, olhou para a dificuldade, e você disse assim: não vai dar para passar. Aí a incredulidade cochichou no teu ouvido e disse: você não vai passar. Aí o diabo cochichou do outro lado e disse assim: você não vai passar. Aí o inferno disse em alta voz: você não vai passar. O desânimo está batendo na tua porta e está dizendo assim: você não vai passar. Mas a fé está dizendo: vai passar. Não importa o tamanho do mar, não importam as suas ondas, não importa se o vento está agitando o mar, não importa, a fé está dizendo: você vai passar. Mas é o mar vermelho, a fé está dizendo: vai passar. Não importa a cor do mar, se o mar é vermelho, se o mar é amarelo, se o mar é marrom, se o mar é azul, não importa. Deus está dizendo: você vai passar e vai chegar do outro lado. Salmo 29 e o verso 10 diz assim: o Senhor se assentou sobre o dilúvio. Nos dias de Noé, todo mundo com medo do dilúvio. E o Salmo 29 diz: o Senhor estava assentado sobre o dilúvio. Dilúvio virou iate de Deus. Deus está dizendo: você está com medo das águas. Estas águas para mim não são nada. Eu estou sobre as águas. Mateus capítulo 14 e o versículo 25. Os discípulos estavam em alto mar. Jesus disse assim: tomem um barco e vão para o outro lado. E Mateus diz assim: Jesus os obrigou. Quando entraram no barco e começaram a navegar, a tempestade se levantou.
E eles poderiam estar pensando: Deus, por que esta tempestade? Eu só estou aqui porque Jesus obrigou que eu estivesse. Jesus foi quem disse: entre no barco. Eu estou fazendo a vontade dele. Não estou fazendo aqui o que eu quero. Não foi porque nós planejamos, não foi porque nós pensamos, idealizamos. Não, foi Jesus quem disse: entre no barco e vá para o outro lado. Eu estou fazendo a vontade dele. Então, se eu estou fazendo a vontade dele, por que esta tempestade? Por quê? Talvez você esteja dizendo a mesma coisa. Deus, eu estou aqui porque tu me trouxeste. Deus, eu estou ocupando esta posição porque tu me disseste que me chamaste para esta obra. Eu não pedi, eu não fui atrás, eu não insisti. Dá-me um devassia. Mas agora a tempestade se levantou. E você está perguntando: Deus, por quê? Por que, se eu estou fazendo a tua vontade? Por que esta tempestade agora, se eu estou no centro da tua vontade? Por quê? Não estou em pecado, não estou em desobediência, diz você aí no seu coração. E por que, Deus, esta tempestade? Se eu estou fazendo a tua vontade, o mínimo que eu espero é fazer uma viagem tranquila até o outro lado. Mas Deus te responde esta noite. E você pensava que ser chamado para a obra era viver num mar de rosas? Você pensa que vida de crente é tapete vermelho, banda de música, ramalhete de flores? Não, meu filho. Às vezes tem que ter fé para atravessar. Tempestade se levanta, o vento sopra, o mar se agita, o teu barquinho cambaleia. Às vezes até entra água dentro do barco. E você diz: Deus, é o fim. Você olha para o outro lado e diz: como está longe. Eu não vou conseguir. Eu não vou chegar lá. Ah, quantas vezes no meio do mar agitado a gente se inquieta também. Às vezes o coração fica mais inquieto do que o mar. E Jesus se aproxima, mas a angústia é tão grande que a gente não percebe. Jesus vai chegando, sem alarde, sem barulho, mas ele vai chegando, caminhando sobre as águas. E quando na tua angústia tu gritas e dizes assim: é um fantasma, ele responde: se aquiete, Maria, se aquiete, José, se aquiete, André, se aquiete, Antônio, se aquiete, Isabel. Não é fantasma, sou eu, o teu Jesus, o teu amigo fiel, amigo de todas as horas. Eu estou aqui para ajudar você a passar. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: o que é que te amedronta? As ondas do mar? Pergunta: as ondas do mar?
Diz para o irmão que está no teu lado assim: ergue os teus olhos pela fé e vê que Jesus está pisando exatamente sobre aquilo e sobre aquele que te amedronta. Jesus podia ter vindo nadando, Jesus podia ter vindo num barquinho, mas Jesus veio andando sobre as águas para dizer: está com medo das águas? Olha as águas aqui debaixo dos meus pés, eu estou sobre elas, elas não me dominam, elas não me amedrontam. Deus está dizendo: não tenha medo, maior do que o teu problema é Deus, maior do que a tua enfermidade é Deus, maior do que o teu adversário é Deus. Deus está dizendo: eu venho andando sobre as águas. Glória a Deus. Diga comigo: fé para passar. Agora diga comigo: fé para derrubar. Aí no versículo 30 está escrito assim: pela fé caíram os muros de Jericó. Eis aqui um milagre fenomenal. Aí você diz assim: milagre fenomenal, pastor? Sim. Só porque os muros caíram? Não. Porque muro caindo, eu tenho certeza que muita gente aqui já viu. Quando chove muito, quantos muros não caem por causa das chuvas, das enchentes? Alguns outros muros você já derrubou, a marteladas, amarretadas. Mas esses muros não eram muros de Jericó. Não estou falando de um murinho. Estou falando de um muro tão largo que dava para construir uma casa em cima dele. Eu estou falando de um muro tão largo que dava para carros emparelhados passar, viajar sobre eles. Estou falando dos muros de Jericó. E os muros eram importantes naquela época. Jerusalém tinha uma muralha tão grande que nelas estavam 12 portas. A cidade de Gaza tinha uma muralha tão grande que para abrir os seus portões eram precisos 8 homens, de um lado, do outro, para abrir as portas, ou os portões da cidade de Gaza. E a cidade de Jericó era uma cidade de muro, que possuía um muro extraordinário. E quando o povo de Israel chegou diante de Jericó, disse: pronto, estamos perdidos. Deus! E agora? Deus disse: a muralha vai cair. Vai cair como, Deus? Amarretadas. E Deus diz: não. Olha, Josué, se você fosse derrubar este muro amarretadas, você ia demorar mais de 40 dias, ia precisar de mais de 200 barretas. Ainda tinha um problema, o entulho, que a gente derruba o muro lá da casa da gente e tem que tirar o entulho. Imagine o entulho das muralhas de Jericó. Deus... sim, Josué, como vai ser? A muralha vai cair. Vai cair? Vai. Vai cair como, Deus? Tocando. Tocando na muralha? Não, tocando instrumentos.
Jeová tem poder de derrubar muralhas através de instrumento. Josué, não toque na muralha. Porque se você derrubar a muralha a marretadas, não é milagre. Ser curado tomando remédio não é milagre, é orientação da medicina, o que também é válido. Deus disse: não toque na muralha, porque o que vai acontecer aqui vai ser milagre. Como é Deus que vai cair? Vai cair quando vocês tocarem. Tocar na muralha? Não, tocar os seus instrumentos. E o povo vai gritar. Que bênção, né, irmão? Eu quero dizer para os tocadores que estão aqui esta noite: acreditem, toda vez que vocês tocam, tem alguma muralha que está caindo por aí. Eu quero dizer para os grupos de louvor, os jovens e toda a igreja, os cantores que estão aqui: toda vez que vocês cantam, alguma muralha está caindo. Por isso que eu gosto desta igreja. Porque esta igreja, pastor Leelson, quando começa o culto, começa cantando. No meio do culto, cantando. Vai terminar o culto, está fazendo o convite, a igreja está cantando. Porque toda vez que a igreja canta, tem muralha caindo. Quando a igreja canta, a muralha da incredulidade está caindo. Quando a igreja canta, a muralha do desespero está caindo. Quando a igreja canta, a muralha da enfermidade está caindo. Quando a igreja canta, a muralha do desânimo está caindo. Canta, igreja, canta, meu irmão, canta, minha irmã, para que as muralhas caiam. Quando o crente murmura, muralha se levanta. Quando o crente faz mexerico, muralha se levanta. Quando o crente calunia, muralha se levanta. Quando o crente faz fofoca, muralha se levanta. Mas quando o crente profetiza vitória, a muralha vem abaixo e a vitória é garantida pelo poder do nosso Deus. Glória a Deus. Alguns tocam, outros cantam. Por isso que o diabo persegue tanto quem toca para Jesus. Fica fazendo ofertas, porque sabe que quem toca para o diabo levanta muralhas, mas quem toca para Jesus derruba muralhas pelo poder do louvor. Senhor, o que é que a gente faz? Olha, Josué, quem souber tocar, toque. Quem não sabe tocar, então cante. Aí apareceu outro lá e disse assim: Josué, e a minha situação? Eu nem sei tocar, nem sei cantar. O que é que eu faço? Josué olhou para ele: Senhor, e agora? Aí Deus diz assim: manda ele gritar. Então reúne o povo em redor da muralha. Aí Josué grita: quem sabe tocar, toque. Quem sabe cantar, cante. E quem não sabe cantar, nem tocar, grite. Aí tem gente que diz: eu não gosto dessa igreja, porque faz muito barulho. É muita gritaria. Mas quando não era crente, ia lá para o Rei Pelé, via o time jogar, CRB, qualquer outro lá, e ficava gritando, gritando, gritando. CRB não salva, não transforma, não cura enfermidades, não dá vista cego, não liberta endemoniado. Mas Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus liberta, Jesus transforma. Então abre a tua boca e glorifica, porque Jesus merece. Glória a Deus, glória a Deus.
Glória a Deus! Glória a Deus! Aí tem crente que fica incomodado, porque aquele crente glorifica muito alto, porque aquele outro faz muito barulho. Deixa ele lá, irmão. Você não sabe qual a muralha que precisa cair. Deixa ele gritar, deixa ele adorar, deixa ele magnificar o nome do Senhor, e as muralhas vão cair. Glória a Deus! Glória a Deus! Com a permissão do pastor, eu pediria que você se colocasse de pé agora, em nome de Jesus. Pergunte bem alto, Pastor André. Qual foi o milagre da muralha de Jericó? Eu vou responder. Primeiro, porque a muralha não caiu para frente. Se Deus tivesse dito, eu vou derrubar a muralha, aí a muralha caía para frente, o povo de Israel não ia conseguir invadir a cidade de Jericó e tomá-la. Por quê? Por causa dos entulhos. Pastor, por que foi o milagre? Primeiro, porque a muralha não caiu para frente. Segundo, porque a muralha não caiu para trás. Porque se a muralha tivesse caído para trás, tinha caído em cima da cabeça dos israelitas. E eu não sei qual é o pior: gritar morrendo ou morrer gritando. Mas o texto diz assim: e o muro caiu abaixo. Repita comigo: e o muro. Diga de novo: e o muro caiu abaixo. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: sabe o que isto quer dizer? Olha para o outro que está do outro lado e diz assim: significa que o muro caiu sobre si mesmo. Diga assim: Deus implodiu o muro de Jericó. Diga: Deus implodiu o muro de Jericó. Sem usar dinamite, sem usar explosivo. Diga: Deus implodiu o muro com a sua mão. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: Deus vai fazer a mesma coisa com o teu problema. Glória a Deus. 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 A mão poderosa de Jeová colocou o muro abaixo. Deus empurrou o muro para baixo. Deus colocou a mão assim em cima e empurrou. Que mão poderosa! A mesma mão que empurrou o muro para baixo foi a mão que escreveu na parede do rei Belsazar. Foi a mesma mão que abanou o fogo da fornalha de Nabucodonosor para que os hebreus não morressem ali dentro. Foi a mesma mão que se estendeu sobre cegos, surdos, mancos, endemoniados, angustiados, e disse: recebam vida, receba saúde. Você que não escuta, ouça. Você que não vê, veja. Você que está morto, se levante. Esta mão tem poder.
Esta mão tem poder, porque ela é a mão da autoridade. Olha para cá, irmão. Já viu aquela carreta truncada? 18 pneus, pastor Léo. Carregada. O motorista mede 2 metros de altura. A mão dele é desse tamanho. Para ter uma mão daquela, precisava ter porte de arma, porque uma mão daquele tamanho é uma arma. O braço dele forte. Está lá, aquele homenzarrão dirigindo uma carreta truncada de 18 pneus. E um guarda, franzino, magrinho, 50 e poucos quilos, estende a mão no meio da avenida. E a carreta tem que parar. É verdade. E alguém pode perguntar: a carreta está com medo do guarda magrinho? Não. O motorista de 2 metros de altura, com a mão enorme, os braços fortes, tem medo do guarda magrinho, franzino? Não. E por que ele para? Por causa da autoridade que aquele guarda representa. Quando ele estende a mão, é a mão do governador do estado que está dizendo pare. Se for numa estrada federal, é a mão do presidente da república que está ali representada e está dizendo pare. Quando o diabo vem, entra numa pessoa e se manifesta, e o crente estende a mão, o diabo olha para você e diz: você não vale nada, você é falho, você é pó, você não é nada. Mas quando você estende a mão e diz em nome de Jesus, o diabo vai embora por causa da autoridade. Manto e devassia. Ah, quantos livramentos! Quantas vezes o diabo quis te tragar, te destruir, te partir ao meio. Ah, quantas armadilhas, ciladas. Mas a mão de Jeová se estendeu e disse a ele: pare. O diabo disse: eu vou acabar com ela. A mão do Senhor se estendeu e disse: pare. Livramentos tantos que muitos deles tu nem tomaste conhecimento. Um atraso, errou o caminho, alguém chegou na hora que você ia sair. Era Deus dizendo ao diabo: não vai acontecer o que você planejou. O diabo disse: eu vou destruí-lo tal hora, em tal lugar, assim, assim e assim. Deus disse: não vai. O diabo abriu a cova e disse: eu vou enterrá-la aqui. Deus apareceu, estendeu a mão e disse: não vai. Feche a cova. Feche a cova. Feche a cova, porque ainda não é hora, não é tempo e não é o dia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
Glória a Deus. É a mão. A mão de Deus que te defende. Ó irmão, olha para mim e responda. Onde estava o mar vermelho? Atrás do povo ou diante do povo? Diga, irmão, onde estava o mar vermelho? Estava na frente do povo ou estava atrás do povo? Na frente. Depois que o povo atravessou, Deus abriu o caminho, o mar vermelho que estava na frente agora ficou? Diga comigo, é mesmo assim que Deus vai fazer hoje com a minha luta. Agora ela está na minha frente, mas pela fé eu vou atravessar e a luta vai ficar para trás. Vai ser coisa do passado. Vai ser somente uma história que eu vou contar. Uma história de livramento, uma história de vitória, uma história de milagre de Deus na minha vida. Glória a Deus. Marque o dia de hoje e a hora, porque hoje é dia de bênção, é dia de vitória, é dia de milagre para quem crê. Diga assim, eu vou passar. Não porque eu tenho dinheiro. Diga, eu vou passar. Não é porque eu sou influente. Diga, eu vou passar. Eu quero que você diga com fé, eu vou passar. Não é porque eu tenho recursos. Não é porque eu tenho amigos. Diga, eu vou passar. Diga, eu vou passar. Porque eu vou passar pela fé. Olha para mim, irmão, e responda. Onde estava a muralha de Jericó? Estava em cima. Diga, a muralha estava em cima. Mas depois a muralha ficou embaixo. E o povo de Israel pisou sobre a muralha. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: vai ser mesmo assim que Deus vai fazer contigo. Diga assim, se prepare para passar por cima dos teus problemas. Diga, e não vai ser amanhã, e não vai ser a semana que vem. Diga, o dia da tua vitória vai ser hoje, neste culto. Deus te trouxe aqui para derrubar a muralha e fazer você passar por cima dela. Se você crê, levante a sua mão direita comigo e glorifique a Deus. Glorifique a Deus, glorifique a Deus, glorifique a Deus, glorifique a Deus, glorifique a Deus. Mesmo que o inimigo se inquiete com a tua gritaria, mas glorifique a Deus. Enquanto você glorifica, Deus está abrindo o mar. Deus está abrindo o mar. Enquanto você glorifica, Deus está derrubando a muralha. Abre a tua boca e adora. Abre a tua boca e glorifica. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está tendo um encontro com o teu marido. Ele está dentro do motel com a mulher, mas Deus vai ter um encontro com ele agora, lá onde ele está.
Glória, 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 glória. Abre a tua boca e glorifica. Se você é batizado com o Espírito Santo, fala línguas estranhas, em mistério com Deus. Deus está derrubando a muralha da tua vida. Senhor está curando a tua enfermidade agora enquanto você glorifica. Senhor está curando a tua enfermidade agora enquanto você glorifica. Oh, cirurgião divino! Em nome de Jesus Cristo, toda enfermidade na cabeça, nos olhos, nos ouvidos, na garganta, em nome de Jesus, saia agora. Enfermidade no coração, angina, sopro, artérias que estão se entupindo, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo estas enfermidades e declaro a saúde para a tua vida, em nome de Jesus. Enfermidade do estômago, úlcera, gastrite, enfermidade no baço, no fígado, no pâncreas, enfermidade nos rins, enfermidade no sangue, diabetes, leucemia, AIDS, em nome de Jesus, saia agora destes corpos. Enfermidade no útero, no ovário, glândulas que estão crescendo nos seios, em nome de Jesus, eu ordeno que essas glândulas sejam retiradas agora, que esta inflamação no útero, no ovário, que estes miomas sejam agora repreendidos, em nome de Jesus. Do cabelo à planta dos pés, em nome de Jesus, eu ordeno, onde estiver alojada uma dor, um tumor, uma enfermidade, uma anomalia qualquer que seja, em nome de Jesus, sai agora, que esta coluna torta se endireite agora. Darime um devácia, ele uma ratui devácia, na forgiama tui te batui na masui, arayama tui te bali matui. Glória. Glória a Deus, glória a Deus. Receba o milagre agora. Receba o milagre agora. Receba o milagre agora. Sinta o toque da mão poderosa de Jeová sobre a tua vida agora, te dando saúde. Glória a Deus. Senhor, atende a oração dos filhos que estão pedindo pelos seus pais que estão internados no hospital. Senhor, escuta a oração das esposas e dos maridos, dos pais
que estão intercedendo, Senhor, pelos seus filhos, que estão em casa enfermos. Oh Deus, alguns aqui que estão intercedendo por outros que não puderam chegar aqui, impedidos pela enfermidade, vai ter com eles agora, Senhor, em nome de Jesus. Ordena uma palavra. Existem órgãos que estão comidos pelo câncer. Deus reconstrói agora, em nome de Jesus. Derruba as muralhas, Senhor. Existem pessoas aqui que estão amarradas, Deus, por trabalhos de macumba, feitiçaria, que foram feitos contra estas vidas. Há muitos que estão aqui oprimidos, Deus, em nome de Jesus, que todo trabalho do diabo seja neutralizado agora, em nome de Jesus, e que haja libertação. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir. Se diante de mim, o que é que vai acontecer? Rompendo em fé, minha vida. Com ousadia, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver rompendo em fé. Eu quero ouvir a igreja cantando cada vez que a minha fé. Eu não estou ouvindo você cantar, cante. Nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam pra terra. Diga para o diabo ouvir lá fora, diga: minhas provações não são maiores que o meu. Diga bem alto: e não vão me impedir de caminhar. Agora cante com fé. Se diante de mim não se abrir o mar, o que é que Deus vai fazer?